Fala aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Kanda, e recentemente a Netflix disponibilizou o tão aguardado live action de Yu Yu Hakusho, que está dividindo muito opiniões. Tem gente que gostou e teve gente que odiou. Então eu fui lá, assisti e agora estou trazendo um vídeo sobre eu dando a minha opinião sobre esse live action. E lembrando que esse é o primeiro vídeo do ano de 2024. E vamos lá, tomara que esse canal, esse ano, cresça bastante, beleza? Então se você já gostou do tema, se você gosta de Yu Yu Hakusho, assim como eu, já deixe seu like. Então agora, sem ficar enrolando muito, bora pro vídeo! Like that. I pull a Glock out and then fight back. You wanna leave, give me all my cash back. Tell me we don't do cash back. You wanna play with her, you can have that. I make him go to sleep like a cat. I put my hands on cause you... Yu Yu Hakusho é uma série em live action de 5 episódios, baseada na série de anime e mangá Yu Yu Hakusho, que foi escrita por Yoshihiro Togashi. Yu Yu Hakusho é sem dúvida um dos animes de maior sucesso dos anos 90, e também um dos animes de maior sucesso aqui no Brasil. Mas será que foi um acerto da Netflix? Será que essa série foi boa? Isso é o que você vai conferir agora. E lembrando que a gente tem que analisar a série com dois pontos de vista diferentes. Um, como uma série aleatória, uma série qualquer. E outro ponto, como um live action de Yu Yu Hakusho, ou seja, como uma adaptação de Yu Yu Hakusho. Ok? Então agora eu vou falar um pouquinho do que eu achei sobre esse live action. Sem dúvidas, um dos, se não o maior ponto positivo dessa série são as coreografias de luta, que de fato são muito bem coreografadas, são muito boas, são muito bem feitas. Parecem muito aqueles filmes de Kung Fu, aqueles filmes do Bruce Lee, sabe? É muito bem feitas as coreografias de luta. Sem dúvida, é um dos, se não o maior ponto positivo deste live action. Outro ponto positivo, a série mantém muito da essência do que é Yu Yu Hakusho. Sério, isso não tem o que reclamar. Você percebe que aquilo é uma série de Yu Yu Hakusho. Não é, por exemplo, que nem outras adaptações que não mantém nada da essência da obra original. Como, por exemplo, o live action de Cavaleiros do Zodíaco, que não mantém nada da essência da série original. Mas aqui, em Yu Yu Hakusho, eles mantiveram muito a essência da obra. Sem dúvida, outro ponto positivo. Um outro ponto positivo vai para nós, brasileiros, que é a dublagem da obra, onde eles pegaram todos os dubladores clássicos e trouxeram para esse live action. Com exceção do dublador do Kuwabara, que já faleceu, mas de resto, todos os dubladores são os mesmos do anime. Claro, na minha opinião, uma coisa que todo brasileiro deve fazer é assistir essa série dublada, principalmente se você já assistiu o anime clássico, porque daí a dublagem, querendo ou não, acaba melhorando muito a atuação dos atores. Claro, na minha opinião. Uma outra coisa que eu gostei bastante, que não tem nada a ver sobre essa questão de atuação, caracterização nem nada do tipo, é que no primeiro episódio tem um pequeno easter egg sobre a abertura de Yu Yu Hakusho. Sério, quando você tá lá e escuta essa música, traz uma nostalgia do caramba. Sem dúvida isso aí, na minha opinião, ficou muito legal. Quando vocês forem assistir o primeiro episódio, se vocês provavelmente vão reparar que está tocando a abertura em japonês de Yu Yu Hakusho. E aqui, antes da gente partir sobre essa questão do elenco, atuação e caracterização, quero falar de algo que fica entre o positivo e o negativo, que são os efeitos especiais. Na minha opinião, os efeitos especiais eles não ficaram ruins, mas também não ficaram maravilhosos. Isso porque o orçamento desse live action não foi nada comparado ao live action de One Piece. Então, na minha opinião, faz muito sentido os efeitos especiais, o CGI, ser bem inferior ao de One Piece. Mas na minha opinião, não ficou ruim. Provavelmente vai ser aqui que a treta vai começar. Mas eu vou dar aqui a minha opinião sobre os atores dos personagens principais. Vou dar a minha opinião sobre cada um deles. Não vou falar de todos os atores, mas vou falar daqueles que, na minha opinião, merecem serem comentados. Vamos lá. Na minha opinião, o Takumi Kitamura, que foi o ator que fez o Yusuke, na minha opinião, mandou muito bem. Ele transparece perfeitamente a imagem do Yusuke. Na minha opinião, assim, ele foi o que mais se assemelhou com o original. Eu particularmente gostei muito da atuação dele. E agora, depois de assistir o live action, o Yusuke, que já era meu personagem favorito de Yu Yu Hakusho, foi comprovado o meu personagem favorito de Yu Yu. Sem dúvida, na minha opinião, o Yusuke desse live action mandou super bem. E na minha opinião, foi o melhor personagem desse live action. Na minha opinião, o ator que fez o Kuwabara também mandou muito bem. Eu confesso que eu não estava achando que ele ia combinar com o personagem, eu achei que ele não ia atuar lá tão bem. Mas na minha opinião, ele até
até que combinou com o personagem e atuou de uma forma muito boa. Eu particularmente gostei bastante do Quabra deste live action. Partindo pro ator que fez o Kurama, olha, sendo sincero, aqui já fica um pouquinho mais complicado. Ele não ficou ruim, mas também eu não achei que ele ficou do mesmo nível do Yusuke e do Quabra. Na minha opinião, principalmente no começo, a atuação do Kurama pra mim parecia muito robótica. Mas conforme o tempo foi passando, dava pra ver que o ator ali ele se dedicava mais com o papel. Na minha opinião, foi um ator mais ou menos. Eu acho que talvez, se caso tiver uma possível segunda temporada, ele pode melhorar a atuação. Até porque o Kurama é um dos personagens mais populares de Yu Yu Hakusho e também um dos meus personagens favoritos do anime. Já o Kanata Hongo, que foi o ator que fez o Riei, olha, sendo muito sincero, o Riei, na minha opinião, foi o pior personagem desse live action. Eu não sei, eu não gostei da atuação desse ator, eu acho que esse ator não combina com o Riei. Ele, na minha opinião, atuou mal, eu não sei, eu particularmente não gostei desse Riei, o que é uma pena, até porque o Riei é um dos meus personagens favoritos de Yu Yu Hakusho, ao lado do Yusuke e do Kurama, mas esse Riei aí, pra mim, deixou muito a desejar. Mas tipo, muito a desejar mesmo. Eu não gostei do Kanata Hongo como Riei. E agora eu quero falar um pouquinho da atuação dos personagens mais secundários do anime, né? Aqueles lá que são sim importantes, mas não são os protagonistas, né? Não fazem parte do quarteto principal. Vamos lá. Na minha opinião, o ator que fez o Koema foi muito bom, me lembrou muito o Koema do anime. Ele, na minha opinião, ficou bem fiel ao material original. Eu entendo porque eles colocaram o Koema já na sua forma adulta, até porque colocar ele naquela forma criança ia dar um trabalho do caramba, colocando um CG absurdo, mas na minha opinião o Koema ficou muito engraçado, eu gostei bastante do Koema desse live action. O mesmo vale pra Botan. Na minha opinião, a Botan ficou muito engraçada, ficou muito legal nesse live action. Me lembrava bastante a Botan do anime. Eu vi muita gente falando mal da atuação da atriz, mas na minha opinião, a atriz que fez a Botan ficou muito boa. A mestra Genkai, mesmo tendo aparecido pouco, eu gostei da atuação dela. Na minha opinião, a atriz que fez a Genkai atuou bem. Eu gostei da atuação dela. Na minha opinião, duas personagens que eles acabaram dando mais importância nessa série, que na minha opinião a atuação delas ficaram muito boas, foram a da Keiko e da Yukina. Eu particularmente gostei bastante da atuação das duas. Mas na minha opinião, dos personagens secundários, os que mais chamaram a atenção, sem dúvida, foram os irmãos Toguro. Na minha opinião, os dois ficaram muito bons. Principalmente o Toguro mais novo, que na minha opinião, não só as cenas de lutas, mas ele atuou muito bem como Toguro, porque o Toguro é um dos melhores vilões de Yu Yu Hakusho, se não for o melhor, além de também ser um dos meus personagens favoritos do anime. De fato, o Toguro é um personagem muito legal, que aqui no live action, na minha opinião, ficou muito bem atuado. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? E agora, para fechar este tópico, quero falar sobre a caracterização dos personagens. Na minha opinião, a caracterização dos personagens, no modo geral, ficou sim muito boa, ficou bem fiel ao original. Eu vi muita gente falando sobre o corte de cabelo do Quabra que deixaram na série. Na minha opinião, esse corte de cabelo mais atual do Quabra ficou bem melhor do que aquele cabelo que ele tinha no anime. Até porque o corte de cabelo do Quabra é um corte de cabelo dos anos 80. E a série, a gente consegue ver que é para se passar em uns tempos mais modernos. Então eu acho que não ficaria muito legal se eles colocassem aquele corte de cabelo antigo. Mas na minha opinião, as duas piores caracterizações foram a do Kurama e do Karazu. Sério, esse cabelo do Kurama no live action ficou muito ruim, na minha opinião. Pra mim, qualquer cosplay do Kurama fica muito melhor. Mas na minha opinião, quando o Kurama se transformou na forma Yoko, a caracterização, na minha opinião, ficou boa. Não ficou ruim, mas também não ficou maravilhoso. Eu particularmente gostei do visual do Kurama na forma Yoko. Na minha opinião, ficou muito melhor do que ele na forma humana. Sobre a caracterização do Karazu, como eu acabei de falar, não ficou horrível. Mas na minha opinião, ficou muito pior do que no anime. Para falar a verdade, eu gosto muito do visual do Karazu no anime, mas no live action eu achei que deixou muito a desejar. Agora, para falar sobre os pontos negativos, por incrível que pareça, eu não tenho muito o que reclamar. Mas a série tem defeitos? Sim, ela tem. Eu já apontei alguns em relação à caracterização. Mas vamos lá. Na minha opinião, um dos maiores defeitos da obra foi a rushada que eles deram. Eles resumiram
praticamente 60 episódios em 5. Eles resumiram o arco do Detetive Espiritual com o arco do Torneio das Trevas em 5 episódios. Cara, isso é muito maluco. Os 2 primeiros episódios têm um ritmo muito bom. E de fato, os 2 primeiros episódios são muito bons, são excelentes. Na minha opinião, foram os 2 melhores episódios. Mas aí do terceiro episódio em diante, eles começam a mesclar várias coisas. Misturam elementos do arco do Detetive Espiritual com o do resgate da Yukina. Aí fica uma bagunça. Se você é fã, de fato você vai ver que ficou bem bagunçado essa questão no roteiro. Na minha opinião, isso acabou perdendo muita emoção em cenas que precisavam de emoção. Um exemplo perfeito disso é na morte da Genkai. Ela aparece no terceiro episódio e já morre logo no terceiro episódio. Você não consegue criar muita afeição por ela. A atriz atuou bem, sim, atuou, mas ela chega, treina um pouco o Yusuke, 2 dias depois já dá o poder dela pra ele, coisa que ela só vai entregar lá só pro final do Torneio das Trevas, e nem mostra, ela chega e morre, e você não sente nada, porque você não conseguiu se conectar com essa personagem. Isso sem dúvida acabou prejudicando muito a série, na minha opinião. Fora que o que eles fizeram de tentar rushar logo só para chegar no Torneio das Trevas, para apresentar o Toguro, foi uma péssima ideia, porque a gente acaba perdendo momentos que são sim muito importantes para o desenvolvimento da história, como por exemplo o arco do sucessor da Genkai, o arco do Suzaku e até mesmo o próprio Torneio das Trevas, onde aqui não temos Torneio das Trevas, só temos apenas a luta final do time Urameshi contra o time Toguro. Só isso nós temos. Mas as lutas, como eu já disse, ficaram muito boas. Então as lutas Riei vs Bui, Kurama vs Karazu e Yusuke vs Toguro ainda estão boas, ainda estão sim muito boas. Ok, as lutas estão boas, só que devido ao fato que eles fizeram toda essa salada só para conseguir introduzir o Torneio das Trevas, logo agora, as motivações das lutas Yusuke vs Toguro e Kurama vs Karasu ficaram totalmente sem sentido, não tem motivação. Os vilões apenas aparecem e eles vão lá e lutam, sem motivo nenhum. Isso, na minha opinião, prejudicou bastante a série. Outro ponto aqui que, na minha opinião, prejudicou muito foi o Toguro no 100%. Sério, na minha opinião, ficou muito feio, ficou um Groot com cabelo. Mas agora o veredito. Vale ou não a pena assistir este live action de Yu Yu Hakusho? Então, eu falei bem às vezes, falei mal às vezes, que de fato ele tem pontos positivos, tem seus pontos negativos, mas no geral eu gostei bastante, me divertiu, eu de fato senti uma nostalgia de quando eu assistia Yu Yu Hakusho, eu gostei bastante desse live action. Claro, teve umas coisas ali que, como eu falei, eu não gostei, mas no geral me divertiu, me empolgou, eu gostei bastante, tanto que eu assisti até com a minha mãe, que ela não é tão fã de animes, mas Yu Yu Hakusho ela gosta, ela falou que gostou bastante também, e na minha opinião, o veredito, a nota final, na minha opinião, repito, na minha opinião, é a nota 8 de 10. Lembrando que essa aqui é apenas a minha opinião, mas, na minha opinião, foi um acerto, foi um ponto positivo quando se trata de adaptações de anime para live action. Bom, e esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mete o dedo no like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre receber quando vem novos vídeos aqui do canal. E lembrando, gente, se você concorda ou não, coloca aqui nos comentários a sua opinião, se você gostou ou não gostou. Só não venha xingar os outros porque eles têm uma opinião diferente, beleza? Eu particularmente gostei, mas eu sei que tem muita gente que não gostou. Então é isso. Espero que 2024 o canal cresça bastante. Espero que dê tudo certo, não só comigo, com o canal, mas com também todos vocês, beleza? Bom, e é isso. Tchau, adeus, até o próximo vídeo.